Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa da forma que for, pode ser pessoalmente ou via internet, tanto faz. O que importa é a gente conversar e trocar uma ideia muito boa. E hoje eu estou aqui com um dos caras que toca muito teclado e acordeon, Diego Dias. Tudo bem contigo, cara? Como é que foi teu dia? Opa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez para trocar essa ideia aí contigo. Será um prazer. Coisa boa, cara. Coisa boa. Me conta, como é que foi tocar no Planeta? Bom, grande palco, né, que a gente, todo morador do Rio Grande do Sul que trabalha com música almeja. E fazer parte disso é a valorização do nosso trabalho, né, de tudo que a gente construiu aí no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. A nossa música, né, e ser lembrado é uma honra sem tamanho, e o público nos recebeu muito bem, né, como dá para ver aí nos vídeos das nossas redes sociais, que bombou, que foi legal. Foi o primeiro Planeta depois da pandemia, né? Foi, nós fomos os primeiros acordes do Planeta Atlântida. Barbaridade, depois que da legal. parada. Que legal. E não foi a primeira vez de vocês no Planeta? Essa é a terceira vez. E qual que foi a diferença? Terceiro Planeta. Tu que tava lá em cima do palco, qual é que foi a diferença? Cara, pra nós tem diferenças assim, tipo, a primeira vez nós tocamos num horário nobre, botaram a gente num horário que era, tipo assim, o filé, digamos assim, 9, 10 da noite, mais ou menos, né? Sim. Aí na segunda vez, e nos colocaram pra encerrar o Planeta, e a gente tinha muito medo, né? Como que seria encerrar lá essa última atração? E foi tão bom quanto a primeira, cara. A galera ficou pra ver a gente, foi muito bom. A gente que já tava um pouquinho alto do chão. Já era tarde, né? Sim. E mais jovens também. Claro. E essa, cara, essa tinha um ingrediente diferente, que é o planeta estar voltando, né? As pessoas estavam sedentas, assim, os apaixonados pelo Planeta Atlântida, que é uma galera mais jovem, eles estavam numa pilha absurda, né? Eles estavam bem acima. Então isso pra quem tá no palco acaba sendo bom, né? Porque a galera vem abaixo a qualquer chamada, qualquer coisa que a gente desafia, o público vem com força, assim. Então não tem essa diferença, né? Da galera tá numa pilha maior que os outros anos, parece. Ah, que coisa boa, cara. Coisa boa. Ainda mais pra vocês que estão em cima do palco, deve ser uma sensação incrível ver a galera com vontade de cantar as músicas novamente, né? Sim, muito bom, muito bom. Passou alguns anos aí dentro de casa e foi muito complicado. Todo mundo sabe como é que foi, né? Mas, cara, assim, ó, esse ano, a ideia do meu podcast aqui é trazer questões tecnológicas. Eu não sou uma pessoa tão tecnológica, mas eu quero saber o que os meus convidados acham da tecnologia. E nada melhor eu chamar um músico bom como tu pra me explicar algumas coisas e falar a tua visão sobre algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Não sei se tu tá ciente, ligado na questão da inteligência artificial que tá vindo por aí. Grande força, tem o ChatGPT, o Midjourney e mais algumas outras aí que estão vindo força. Tu já utilizou alguma delas? Cara, não utilizei. Sei o que tu estás falando, não utilizei, mas assim, a gente, na parte da música, tá muito atento, assim, a parte que diz respeito direto à música, né? As plataformas digitais, de como que a gente tem que proceder, né? Para poder tirar o maior e o melhor proveito disso tudo, né? Ontem eu tava vendo terminei de ver aquela série do Som na Faixa, que conta a história do Spotify, né? Cara, é um negócio que mexe muito com a cabeça da gente, né? A gente fica com dois corações. Então, tipo assim, eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa aqui e não vai tirar uma conclusão certeira, né? Sobre o que é o melhor, né? O que é o certo, o que é errado, né? A gente vive num mundo de constante transformação. O certo é pra cada um, né?
tem um Isso. certo definitivo. Depende muito dessa questão. E não sei se agora essa tu vai ficar sabendo, mas tem uma inteligência artificial aí da Adobe pra editar áudio. Uau! Cara, eu vou te falar, é incrível. Eu me impressionei. Cara, eu sou um defensor da tecnologia, né? De tudo que vem para nos ajudar e facilitar o nosso trabalho. A questão é saber usar de uma forma que a gente não passe do ponto, né? Que a gente não perca a questão artística, no meu caso. Eu sempre estou pensando nisso aí, né? Uso Claro. todas as tecnologias possíveis, tudo que está ao meu alcance, assim, até questão de afinar alguma coisa, questão de colocar alguma coisinha que estava fora do tempo. Eu uso esses artifícios, assim, tecnológicos que o Home Studio nos proporciona aqui, Claro. mas não gosto de perder a essência, né, de questão artística, que é sempre o nosso dilema, né, de achar Que é a tua marca, termo. né? Claro, achar um termo que fique bom, que não fique artificial. Claro, claro. E como é que tu acha que a inteligência, que a tecnologia, no geral, mudou na hora de produzir uma música? Opa, isso aí eu acho que, cara, eu acho maravilhoso, não tenho muita crítica, né, cara, porque a facilidade que a gente tem, né, para gravar hoje em dia, para produzir coisas, né, a maioria das pessoas tem um sisteminha, a maioria dos músicos tem um sisteminha, por mais simples que seja, em casa, que possa registrar o que tá pensando, né. Sim. Então, eu sou cria dos anos... minha primeira gravação eu fiz nos anos 80, mas eu digo assim, anos 90, que eu gravava mais. Era uma dificuldade, cara. A gente tinha que... Na minha cidade, por exemplo, não tinha um estúdio, né? Então a gente ia gravar, tinha que viajar para uma outra cidade, reservar um horário no estúdio que era lotado, todo mundo ia pro estúdio e tu tinha que gravar, tu tinha aquelas 2 horas lá para fazer milagre. Não podia errar, tinha que estar muito ensaiado. Claro, isso aí também tem o lado positivo, que é ter criado uma casca na gente, né? Como se diz no músico, que tu tinha que estar muito preparado para gravar, né? Isso é bom, Agora né? a vantagem Muito é ensaio. isso, muito ensaio, chegar pronto, não tinha aquela coisa assim de ficar testando muitas coisas, né? A não sei que tivesse muitos recursos, né? Grandes bandas para alugar, fechavam um estúdio, né? Por um mês para gravar um disco, né? Não é o nosso caso. Então, Sim. isso, a facilidade que a gente tem hoje é um negócio que eu só agradeço, né? Porque a cabeça do artista, ela não tem hora, né? Claro. A gente tá sempre pensando coisas, produzindo, tentando achar alguma coisa que ninguém fez, e às vezes as ideias vêm e tu corre pro computador, né? Pra registrar aquilo, e isso nos ajuda muito. O próximo disco da Vera, que a gente tá começando a divulgar hoje, eu acho, nas redes aí, ele foi todo gravado, cada um na sua casa. Que legal, cara. Então, olha o que é a facilidade, né, de uma situação que a gente não podia sair, né? É um disco da Sim. pandemia, né? A gente não quer muito Sim. usar esse falar em pandemia, né? Porque na verdade não creio que o que se diz ali tem a ver, mas o jeito que a gente achou de fazer um disco naquela ocasião foi cada um na sua casa, todo mundo tinha um Claro. sistema de gravação. E cada um Então- fez ali a sua parte e juntou um disco. Acabou fechando um disco. Olha que coisa boa. Claro, com a facilidade da gente conversar, daqui a pouco abrir ali um vídeo com 5 falando, acho que aquela parte a gente podia fazer isso, aquela parte podia fazer aquilo. Então, cara, eu acho tudo maravilhoso, né, nessa parte aí, nada pra reclamar. Claro, e tu me contando disso aí, que tu é cria dos anos 90 lá, né, da música e tal, tu pegou a parte que não existia rede social. Tu Sim. viu como que era a divulgação de uma música, como era difícil, quantidade de trabalho que tu tinha que fazer pra tua música cair na rádio, cair no ouvido do povo, né? E hoje em Sim. dia, com as mídias sociais, tu achas que elas mais ajudam ou atrapalham na hora de divulgar uma música? Ou os dois, ou só ajudam, ou só atrapalham? Cara, esse é aquele momento que quem consegue fazer chegar nas pessoas vai dizer que ajuda. Os que não conseguem vão dizer que não ajuda, entendeu? Pior que é verdade. Mas eu penso, cara, eu posso pegar como exemplo os meus projetos, né? A Vera Louca demorou muito pra entender isso, sabe?
Eu via que as bandas já estavam lá na frente e a gente ainda engatinhando na situação. E a gente pegou bem a transição disso, né? A gente lançou nosso primeiro disco em 2002 e ali a gente não sabia ainda. Todo mundo lançava disco naquela época, claro, mas a gente não sabia exatamente como começou aquele burburinho, agora tem um MP3, tu pode mandar por e-mail pras rádios, papai, e eu era muito desconfiado daquilo. Será Claro. que isso aí vai chegar mesmo? Pô, eu vou abrir a mão de mandar o CD, sabe? Então, a gente demorou a entrar nessa, mas acredito que a gente tá sabendo lidar muito bem hoje, né? A Vera Louca, tu pega... Eu ainda tenho a teoria que o público fiel se forma nos shows. Eu não vou ser convicto nisso pra sempre, sabe? Nessa eu tô contigo. Nessa eu tô Entendeu? totalmente contigo. O cara pode gostar dos teus discos, uma música tua pode estourar nas rádios. Mas o que vai criar aquela turma que vai acompanhar mesmo é eles irem nos shows e gostarem dos teus shows. Por quê? E a gente viveu isso também. A Vera Louca lançou uma música chamada Maria Lúcia e estourou no rádio. Tocava Sim. 5, 6 vezes por dia a música, entendeu? E eu lembro que na ocasião eu liguei para os meus pais. Pá, a gente estourou, eu vi uma música no rádio, papá. Daí, com aquele valor todo, a gente foi fazer um show e não foi ninguém. Caramba. Sabe? Ninguém que eu digo assim, 10, 15 pessoas. Sim, foi menos do que vocês imaginavam do que queria, né? Isso, porque a gente imagina, pô, aquela música na rádio e tudo. A gente viu, não era, cara, era só um degrauzinho da caminhada, sabe? Que não, aquilo lá não era o suficiente para que tu lotasse um lugar para fazer um show. E aquilo doeu bastante, porque a gente vai aprendendo, né? Vai tendo um entendimento, né? Mas claro, as 10, 15 pessoas foram, gostaram, levaram mais 15, assim foi. É um Daí foi trabalho de crescendo. formiguinha. Foi crescendo. Foi crescendo, né? O trabalho de formiguinha. E isso através da rádio. Depois a gente conseguiu amplificar, digamos isso, com a internet. A gente conseguiu trabalhar de uma forma que a gente conseguisse chegar cada vez mais longe, né? Pedindo ajuda para o público que já gostava, espalhe para os amigos, mande para os amigos. Então a Vera Louca se formou muito assim, né? Daquele trabalho de formiguinha mesmo. O cara que curte mandar para um amigo da outra cidade, assim, foi indo, foi acontecendo. Sim. Cara, e tu vê que, sei lá, como eu estava falando da questão aí da rádio, da internet, qual que é a maior diferença da rádio para a internet? Do YouTube para a Atlântida, um exemplo. Eu acho que a rádio ainda é importante, né? Meio que ditam uma moda, né? O cara que tá lá é porque tá na moda, parece, né? Sim. Mas a diferença clara é que as pessoas poderem escolher o que querem ouvir, né? Ninguém vai... pessoas como eu, por exemplo, eu ouço rádio quando tô no carro, curto ver o que tá acontecendo, mas em casa não ouço, sabe? Eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Claro. Então isso, nesse sentido, mudou muito, né? E também antes tinha dificuldade para ter acesso a todas as músicas. Aquela música que tinha acabado de ser lançada, a gente tinha que ligar o rádio. Pô, eu me lembro quando saiu aquela música do Los Hermanos aí, da Primavera. Primavera, essa é antiga. Cara, eu achava espetacular aquela música e não tinha saído do disco. Eu ainda peguei uma fita cassete e fiquei no rádio, ouvindo o rádio, esperando. Quando Los Hermanos, Primavera, pá, botei pra gravar. Entendeu? Então, as coisas vão mudando, né? A possibilidade de poder ouvir aquilo que tu quer no momento que tu quer é massa, né? Sim, com certeza. Eu fico imaginando, eu peguei um pouco dessa época aí. Eu peguei mais a época de baixar música no Emule e no Ares. Não sei se tu te lembra. Essa época eu peguei bastante, baixava muita música no Emule e no Ares. E hoje em dia eu vejo que é muito mais fácil chegar numa banda que tu quer, conversar com alguém que tu quer, né? Trocar uma ideia com o artista, porque eu acho que o artista é muito mais próximo da gente. E antigamente existia aquele glamour do artista, porque o artista é não sei o que, é um deus pra música, né? E eu ficava isso eu vendo. Concordo plenamente também. E eu ficava vendo isso plenamente. Que. Eu principalmente botava um glamour nos artistas e eu ficava tipo. Cara, não precisa ter esse glamour, claro, pela arte, porque o que tu já fez pela arte é algo sensacional. Teus projetos são lindos, parabéns, já digo de novo. Muito obrigado. Pra ti. E só que eu acho que esse glamour precisa deixar um pouco de lado, entendeu? Porque senão acaba se tornando meio que um slash.
um Axl Rose, sabe? Não sei se tu Eu acho que concorda comigo. isso aí vem muito ao encontro quando me perguntam de qual é a dica que eu daria pra quem tá na batalha e tal, né? Eu tô sentindo o jovem querendo mais ser famoso do que ser um profissional da música, sabe? E isso aí é uma coisa que vai atrapalhar muito essa pessoa de conseguir chegar lá. Tipo, às vezes, o cara vê as pessoas na internet, uns bombando e tal, e eu acho que o cara quer aquilo ali, mas ele não sabe o que tem que fazer para chegar até lá. Daí, como são poucos que vão chegar lá, a frustração é violenta lá. As pessoas se frustram demais, né? Sendo que se tu conseguir fazer o teu trabalho artístico sem a grande pretensão, tu consegue chegar mais longe. Eu senti isso na pele, assim como o Beatles no acordeon, sabe? Sim. Por eu já ter a Vera Louca, a gente sempre teve, é o nosso trabalho, assim, muito, né? Não temos outras tarefas, todas as nossas coisas é dentro da música, né? Então a Vera Louca tinha que dar certo, até por isso que a gente dura tanto tempo, sabe? Nunca rolou aquele papo, mas e se não der certo? Azar, nós só temos isso. Vai Vamos dar fazer certo. dar certo. Vai ter que dar certo, vai ter que dar lucro, né? Então a gente não tinha essa... Então era muita pressão para dar certo. Então o Beatles no acordeon já veio no momento que já tinha a Vera Louca um trabalho bem sólido e eu queria espairecer um pouquinho, ter outras vertentes artísticas fora da Vera Louca, né? Mas Sim. sem aquela coisa assim, meu Deus, tem que estourar, tem que fazer sucesso. Não tinha nada disso na minha cabeça. Foi uma brincadeira, basicamente, que deu certo. Isso, e daí essa leveza acho que eu consegui transmitir para as pessoas e fui andando sozinho, assim, sabe? Cada apresentação que eu fazia era legal já, as pessoas queriam ver aquilo, do que se tratava aquilo. E isso foi andando muito bem, sabe? E eu acho que Coisa boa. deve-se muito, claro, a bagagem que eu tenho, mas também a leveza do projeto. Com certeza. Com certeza é um baita de um projeto. Baita de um projeto. Até tocou no Abbey Road, né? Não, num bar. Cavern bar Club. lá. Cavern Club. Isso aí, desculpa. Eu vi a tua foto do Abbey Road ali na frente, eu fiquei pensando e acabei me confundindo as bolas. Mas, cara, vamos pra nossa reta final. E eu vou te fazer uma última pergunta sobre tecnologia. O que tu acha que falta pra vir, pra nascer da tecnologia pra ajudar um músico? Cara, o que eu acho, assim, o que eu sinto, né, pessoalmente, eu não consigo ainda visualizar o que os outros precisam, né? Mas eu acho que se a gente conseguisse fazer com que as plataformas digitais pagassem melhor o músico, né, remunerassem melhor o nosso trabalho, eu acho que seria um avanço, assim, ia diminuir um pouco essa frustração, né? Claro. A gente claro. vê lá que a Vera Louca tem 100 mil ouvintes mensais, digamos, né? Eu acho que isso é bastante para uma banda regional, digamos assim. Pra caramba! Sabe? Pra caramba! É muita gente, né? Muita gente. E isso não se traduzir numa grana que seja justa, eu acho muito frustrante isso aí, sabe? Sim. Só não nos frustramos mais como banda, porque a gente faz muitos shows. Então a nossa grana vem dos shows, né? Era uma banda de estrada, né? Então isso alivia, mas ao mesmo tempo saber que tem 100 mil pessoas ouvindo tuas músicas, isso é uma banda que não chega a ser uma coisa assim, vai ver a Fresno, vai ver milhões, né, de ouvintes. Sim. Vai ver a Ivete Sangalo, aí sim começa a dar lucro porque eles ganham na quantidade de gente que ouve, muita gente ouvindo. Mas eu acho que 100 mil ouvintes é bastante e teria que ser mais remunerado para que a gente possa reinvestir nesse trabalho também. Concordo contigo. Concordo então, totalmente contigo. A única coisa que eu poderia falar no momento assim que me veio à cabeça é isso aí. Então tá certo. Quantos shows mais ou menos vocês fazem, somando os públicos? Tipo, 2 shows dão 100 mil pessoas ou mais? Isso não tem como dizer, cara, porque a gente toca, assim como a gente toca na praça de uma cidade, que a prefeitura da cidade nos contratou e tá lá, quase toda a cidade.
a gente também toca nos pubs para 500 pessoas, né? Ah, sim. 300 pessoas. Então é variável isso aí, não tem como Claro. te dizer uma média, sabe? Depende. Aí toca no Planeta. Sim. Tinha 30 mil pessoas no Planeta numa noite, então alguém em algum momento circulou e passou pela frente do palco. E isso que eu falo, na frente de praças, eventos com várias bandas, por exemplo, festivais, lá tem 10 mil pessoas, mas ao mesmo Sim. tempo, no outro final de semana, a gente vai tocar para 400 num lugar Claro. lotado. Com certeza. Mas tá lotado, Com certeza. assim, então não tem muita regra. Assim, a Vera Louca abraça todos os Tudo. lugares que resolvem pagar. Coisa boa. É assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. Claro. Mas, e Diego, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando mais uma vez. Já estamos indo para nossa reta final aqui. E agora eu quero saber as tuas redes sociais e considerações finais. Considerações finais é agradecer o papo, que é sempre bom, a gente sempre sai aprendendo alguma coisa, trocando ideias, né? E tô à disposição aí para próximas. E Pô, também muito minhas obrigado. redes sociais é Instagram e Twitter é Diego Dias Music. Aí sigam também The Beatles no Acordeon, Instagram, Vera Louca no Instagram, e Twitter, Facebook, é isso aí. Vai estar Tá tudo bom? embaixo da tua cara aqui. Vai tá tudo embaixo da tua cara. Só a galera olhar e já ir nas redes sociais seguir. E gurizada, Valeu. se cuidem. Vão seguir aí nas redes sociais, como eu falei, vai estar tudo aqui embaixo. Diego, muito obrigado por ter aceitado participar aqui mais uma vez. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.